Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como a gente faz a poda correta da rosa do deserto. Olá, meu nome é Ângela, aqui da Fazenda das Suculentas, cidade de Sapiranga, Rio Grande do Sul. Hoje eu vou mostrar para vocês o que eu tenho de conhecimento sobre a poda da rosa do deserto. Eu não sou especialista, eu tenho bastante tempo de prática, né? E normalmente as coisas todas que eu faço dão certo. Então eu vou explicar para vocês o que eu sei sobre a poda da rosa do deserto e como a gente faz isso corretamente, para não correr risco de vocês matarem a rosa aí. Primeira coisa é época de calor, né? Tempo quente, seco, é o tempo ideal para a gente mexer na rosa do deserto. Nunca fazer isso no inverno ou tempos de muita chuva, tá? Então, primeira coisa que eu vou mostrar para vocês, essa rosa linda aqui, é de uma cliente aqui da fazenda. Ela foi comprada aqui há muitos anos já. E ela me trouxe a rosa para eu fazer a poda. Na verdade, isso aqui estava aqui na época de inverno, que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul. E eu não fiz a poda dela no período de inverno frio, porque eu fiquei com medo de não dar certo. Então, a gente vai fazer a poda hoje. Ela tá com flor, né? Mas não faz mal. Ela vai ser cortada fora, porque é a hora certa da gente fazer isso. Então, primeira coisa, eu vou cortar os galhos, tá? Depois a gente vai tirar essas pedrinhas, a gente vai trocar o substrato e vai replantar ela nessa bacia que ela veio, tá? Então, vocês têm que ter, para fazer essa poda, um instrumento bem afiado, tá? Esse é o principal. E a gente vai fazer os cortes, depois eu vou mostrar para vocês, e vai usar álcool isopropílico, que é o que eu uso na hora que eu fiz o corte, tá? Se vocês quiserem passar canela, também é uma coisa que funciona, mas como a gente usa o álcool aqui, eu vou usar o álcool. Por que a gente faz a poda da rosa do deserto? Para ela ficar com uma copa mais parelha, mais bonita e mais cheia. Toda vez que eu vou cortar um galho, ele vai me dar outros galhos aqui nesse galho que eu cortei, tá? E quando a tua rosa é enxertada, nunca corta o enxerto fora, tá? Tem que prestar atenção nisso. No caso, esta aqui não é uma rosa original, ela não foi feita em enxertos, então ela só cresceu e a gente vai agora podar para ela criar uma copa mais bonita, tá? Então eu vou desinfetar aqui o meu instrumento, né, minha faca, com o álcool, e vou fazer aqui o primeiro corte. Então eu pensei em fazer mais ou menos nessa altura, tá? Então esta eu vou cortar aqui nessa parte. Passa o álcool onde tu cortou, né, porque ela sai o leite ali, e vou seguir cortando. Então a gente vai fazer todo esse corte mais ou menos na mesma altura. Essa central aqui, vou fazer um pouquinho mais para cima. Outra coisa que vocês observam, façam sempre o corte um pouco na diagonal, tá? Nunca faz um corte reto, porque se chover ou molhar aqui, essa água vai escorrer e não vai ficar parada para apodrecer essa pontinha aí. Aqui mais um. E mais um aqui. Essa aqui dá pena de cortar, né? Mas tão bonita. Esses galhos, se quiserem replantar eles, também pode, tá? Mas eu aqui não vou utilizar. E essa pequenininha aqui eu vou só retirar. Deixar um ângulo melhor aqui para cortar. E agora a gente passa o álcool aí também. Muito bem. Era mais ou menos esta a ideia que eu tinha. Ela vai depois criar uma copa. Eu acho que a gente pode baixar um pouquinho aqui, para ficar mais
uniforme. Vocês têm que pensar que daqui para cima ela vai criar os galhos, né? E vai ficar uma copa. Então, se eu baixar um pouquinho mais, fica melhor. Aqui esse ficou desproporcional. Vou tirar aqui também. Isso aí. Então, imaginem agora os galinhos crescendo aqui e uma copa de folhas e flores, tá? Vai ficar uma árvore bem linda, né? O que eu faço agora? Se eu fosse fazer só a poda, é isso aqui e tá concluído o meu trabalho. Mas como a gente vai mexer na rosa, então é importante a gente olhar também o substrato e como é que ela vai estar aqui debaixo, né? Se tá tudo ok, a gente já pode trocar e fazer ela se desenvolver melhor, já vai estar mais adubada. Então, já que a gente mexeu, aproveita para fazer tudo. Então, eu vou tirar as pedrinhas aqui e vou tirar ela dessa bacia. Então, vamos ver como é que ela vai estar. Tá bem enraizada, aí, ó. Vamos limpando a terra aqui. Vou passar aqui para essa bacia. E vamos observar se está tudo bem. Ela desenvolveu raízes aéreas. A gente deixou ela ficar mais grossa, ó. Estão vendo que ficou bem bonita. Como ela não tem nenhuma raiz lateral aqui sobrando, eu não vou fazer nenhuma poda de raiz, tá? A gente vai só replantar ela. Ó. As raízes estão todas saudáveis. Tá bem desenvolvida a raiz aqui. Não tem nenhum problema. Então é só replantar. Como eu vou replantar, eu vou passar a terra um pouquinho, deixar o substrato um pouquinho mais para baixo. Sempre que a gente mexe e replanta, a gente sempre sobe um pouquinho desse caule para sempre aparecer cada vez mais esse bulbo aqui, que é o que ela tem de bonito. Então, eu vou retirar esse substrato aqui, a gente vai colocar um novo e vamos fazer o replantio dela. Então, tiramos todo o substrato, a gente vai trocar tudo, só para mostrar para vocês que é muito importante que o vaso tenha furos, tá? Porque a rosa do deserto, tu tem que molhar ela bastante, mas ela tem que ficar um bom período seca. A raiz tem que secar completamente, ela ficar um tempo bem seca a terra, o substrato dela, aí tu vai molhar de novo. Por isso que é bem importante fazer drenagem e o vaso tem que ter furo, tá? Então, a primeira coisa que eu vou colocar aqui é o carvão para fazer essa drenagem aqui. Vou botar uma camada. Pode ser bem generosa, tá? O carvão, além de drenagem, ele é antifúngico, tem muitos minerais que contribuem com a nutrição da planta, tá? Eu vou só colocar mais um pouquinho de substrato aqui para acomodar a rosa e depois a gente vai botar por cima. Então, as raízes bem lindas, né? Bem desenvolvidas, tá? Porque o substrato tava bem soltinho. Aí vocês agora meçam mais ou menos a altura para colocar ela, que ela fique um pouquinho acima que ela estava anteriormente, tá? Então eu vou colocar aqui e vou botando o substrato aos poucos para ir tampando essa raiz. Depois, se precisar, a gente puxa ela um pouquinho para cima ainda. Então assim, eu sempre gosto mais deste método de colocar a planta e colocar a terra depois. Porque daí ela fica bem arrumadinha as raízes. Tu consegue acomodar bem a planta, porque é muita raiz. Na raiz a gente não mexeu.
A gente só replantou. Colocou uma terrinha nova para ela se desenvolver ainda mais bonita, né? Então certifica que entrou bem aqui nos lugares. Tá um pouquinho acima do que ela tava, a gente pode puxar ela um pouquinho para cima. E aí tu pressiona um pouco o substrato. E ela fica bem acomodada aí. Dá pra pôr um pouquinho mais. Eu tô hoje, para quem sempre assiste os vídeos, plantando de luva, né? Eu não costumo utilizar. Isso é para a hora que a gente faz a poda, pra não manchar as mãos. E esta seiva, esse leite branco que a rosa solta, ele é tóxico, tá? Então, vocês cuidem bem aí. Não precisa necessariamente usar uma luva, mas depois tem que lavar bem as mãos. Nunca colocar nos olhos, né? Que é bem tóxico esse leite que sai da planta. Na verdade, todas elas, né? Que sai esse leite branco, sempre é tóxico, tá? Então, tá concluída. A gente subiu um pouquinho. Agora ela vai criar uma copa aqui em cima, né? A gente pode, numa outra oportunidade, mostrar para vocês o antes e depois, como ela vai ficar, né? Acho que é bem interessante. Então eu vou agora concluindo, vou colocar as pedrinhas e tá feita a poda e o replantio. A rosa do deserto parece uma árvore, né? Então a gente pode construir até um mini jardim aqui se quiser, né? Posso plantar algumas outras suculentas e montar e fazer uma coisa bem criativa, porque ela é bem decorativa e é uma planta linda, né? E falando em mini jardim, como eu já falei, a gente tem um curso bem legal que a gente fez aqui da fazenda, onde eu dou aulas bem interessantes sobre o plantio da mini jardinagem. Se vocês tiverem interesse, quiserem acessar, tem o link, que é www.minijardinagem.com.br. Se vocês quiserem acessar lá, vocês vão adorar as aulas. Tem muitos tipos de jardins diferentes. Tá bem interessante, bem educativo. Então, para encerrar, eu vou colocar as pedrinhas e a gente concluiu essa poda da rosa do deserto. Eu vou colocar com a mão mesmo. Por que botar a pedrinha? A pedrinha serve aqui para decorar e para manter a umidade, não escorrer esse substrato, se por acaso ela ficar na chuva ou molhar, não sujar a planta. Então é só uma opção, na verdade, né? Se tu não quiser botar, não tem necessidade, mas eu acho que fica bem mais bonito, protege a tua rosa do deserto da umidade, além de embelezar o vaso. E tá concluído a nossa poda. Agora vocês deixam essa rosa do deserto num lugar mais sombreado, tá? Ao máximo um solzinho da manhã. Até cicatrizar bem aqui os cortes, aí depois pode colocar no lugar que ela estava antes, né? Que ela vai criar novos galhos, vai ficar bem bonito. Então era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Se vocês gostaram, curtem aí. Se tiverem mais dicas ou ideias para acrescentar ou dúvidas que ficaram, né? Vocês perguntem aí que a gente responde. Até o próximo. Muito obrigada.